paz do Senhor Jesus Cristo. Amados, o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. Isso é maravilhoso. Quando Deus criou o homem para que tivesse domínio no jardim que ele criou. Nós vemos em Gênesis capítulo 1, versículo 24, que Deus falou à terra: produza seres viventes. E houve uma alteração na molécula, houve uma alteração na matéria e a terra se transformou em animais. Coisa linda, né, irmãos? O poder de Deus. O que quer dizer o seguinte, que a palavra afeta a criação. Muitas pessoas falam que isso é nova era, poder do pensamento positivo. Nada mais é do que Satanás transfigurado em anjo de luz, tentando impedir você fazer a vontade de Deus. Amados, nós vemos que a palavra afeta a matéria, a palavra afeta as circunstâncias, a palavra afeta a criação. Quando Deus criou tudo perfeito, irmãos. Os animais, eles não se devoravam uns aos outros, eram herbívoros. A Bíblia diz que no milênio, o leão brincará com o cordeiro, a criança brincará com a cobra, com a serpente e não fará mal algum. Porque tudo isso que nós vemos hoje na criação aconteceu por quê? Porque Adão desobedeceu à voz de Deus, saiu debaixo da palavra de Deus e entrou na palavra do inimigo. Veja como a palavra afeta a criação. Porque Deus criou tudo perfeito, e a palavra do inimigo pode desobedecer que você não vai morrer, trouxe morte não só para Adão, como para toda a natureza e toda a criação. Então a palavra de Satanás deformou tudo. Mas veio Jesus, e nós vemos que Jesus é o nosso modelo, o nosso exemplo, e o que vemos nos evangelhos ali, que com a sua palavra, ele fazia tudo novo, ele devolvia o estado original. Nós vemos que Jesus é aquilo que Adão seria se não houvesse pecado. O homem perfeito. Jesus é o nosso modelo. Ele diz assim, você pode dizer, mas é Jesus, né, irmão? Não, irmãos. Jesus diz em João 14:12, quem crê em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Certa feita, os discípulos não conseguiram reverter um caso de um menino que estava endemoniado. E aí Jesus libertou o menino. Ele ficou assustado quando ele disse aquilo aconteceu, porque Jesus sabia que tudo o que ele dissesse aconteceria, né? Mesmo que não acontecesse na hora, ele não ficava assustado. Como aconteceu com a figueira, que no outro dia lá que foi feito, os efeitos apareceram. Jesus estava tranquilo, ele sabia o que ele dissesse, aconteceria. Sabe, a Bíblia diz no Salmo 19, sejam agradáveis as palavras da minha boca. A Bíblia diz que o que está cheio o coração, disso fala a boca. Então nós vemos que palavra é uma coisa que agrada a Deus quando está em linha com a palavra de Deus. Lá em Êxodo, Números capítulo 13, nós vemos que quando os espias vieram ali da terra que eles foram, que o Senhor havia dado para eles, né? 10, a maioria, veja como é grande o número da maioria, 10 dos 12 vieram e, de acordo com Deus, deu um mau relatório. Qual foi o mau relatório? Eles confessaram as circunstâncias após a queda, os gigantes, as dificuldades, mas não confessaram a palavra. Deus havia dito que estava com eles, que tinha dado aquela terra para eles, que eles poderiam prevalecer. Só Josué e Caleb que falaram em linha com a palavra, e Deus disse, porque eles tiveram um espírito correto, um espírito excelente, eles entram. Tá vendo? Como a palavra ela pode estar de acordo com a palavra de Deus ou contrária à palavra de Deus. Aqueles que confessaram as circunstâncias, que viveram por vista e não por fé, eles foram rejeitados, eles foram desclassificados. Mas aqueles que creram em Deus, na promessa de Deus, na palavra de Deus, mesmo diante de uma situação aparentemente contraditória. Abraão é o nosso exemplo, que ele perseverou na fé, diz Hebreus 6:12. Porque o seu corpo durante muito tempo dizia que ele não poderia ser pai, mas ele atentou o quê? Para a palavra do Senhor, para a capacidade, ele via Deus como fiel, poderoso para cumprir, né? Então isso é lindo, irmãos, porque ele se voltou para Deus e se colocou ao lado da palavra, ele não se colocou contra a palavra. Então tudo aquilo que diz o contrário da obra consumada por Jesus na cruz do Calvário, Satanás transfigurado em anjo de luz. Muitas vezes, irmãos, Satanás não parece ser Satanás, ele parece ser um ótimo conselheiro, mas a ovelha conhece a voz do bom pastor e de maneira alguma seguirá estranhos. Nós vemos que Jesus é o nosso modelo. Quantas vezes, irmãos, as pessoas dizem que se você fizer o que Jesus mandou você fazer, você está sendo da nova era. Quando na verdade isso é a maior blasfêmia na boca de uma pessoa. Jesus diz, ide curar enfermos, e pôr a mão sobre os enfermos eles serão curados, expulsarão demônios. Se você pôr a mão sobre as pessoas, elas receberão dons excelentes, batismo com o Espírito Santo, né? O Senhor Jesus, ele disse
que supriria todas as nossas necessidades. Então, nós vemos que Jesus na cruz realmente levou o pecado, os efeitos do pecado. Ele levou todas as enfermidades sobre si, levou toda a maldição, levou toda a escassez, né? A obra de Jesus na cruz não foi menor do que a desobediência de Adão. A Bíblia diz em Romanos 5,17 que aqueles que tomarem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, que muito mais é o que Cristo fez. Então a obra de Cristo, ela desfaz completamente com os efeitos da queda, e isso não é lá para o céu. E Marcos 10,30 diz que é aqui na terra 100 vezes. É claro que passamos por aflições, perseguições, tempo de espera e também de preparo, porque o amor é o dinheiro, a raiz de todos os males. E se Deus nos der tudo aquilo que nós já recebemos em Cristo antes da hora, a gente pode até perder a salvação. Então Deus vai nos preparando, enquanto nós buscamos o reino de Deus e sua justiça, essas coisas vão sendo acrescentadas. A gente semeia no Espírito e o Senhor dá o crescimento na estação própria. Então muitos dizem que você falar a palavra e crer que isso afeta a criação, que isso é nova era, quando na verdade nova era é a voz desses que estão uma nova era, a era do Satanás, porque a era agora da igreja, a era da graça, é a era de obedecer a palavra e semear no Espírito. A era que nós estamos agora é a era de fazer as mesmas obras e maiores para a glória do Senhor. Nós não estamos mandando no Senhor quando nós falamos com as circunstâncias. Jesus não estava mandando em Deus, não estava sendo soberbo quando ele mandou na febre de Pedro, ou quando ele mandou naquelas tempestades, naquelas ondas que estavam querendo afundar o barco. Ele estava obedecendo a Deus. A Bíblia diz que ele sempre fazia o que era agradável ao Pai, sempre fazia o bem. Então nós podemos ver que Jesus é o nosso modelo, né? E muitas pessoas acham que é querer ser Deus, que é uma coisa satânica, diabólica, é você crer que a confissão da palavra, o semear da palavra no Espírito afeta a criação. Porque a criação foi feita perfeita, foi deformada pela palavra do diabo e agora está sendo novamente restaurada pela palavra de Deus através da igreja, como diz Efésios 3,10. Então nós somos chamados a comunicar principados e potestades. O que vemos sem dúvida é que quando nós tomamos a posição de transformar a fé em obras de fé, porque a fé sem obras não assusta o diabo. A fé morta, a fé religiosa não assusta o diabo. Mas quando nós transformamos a fé em atos proféticos, em atos de fé, quando nós vamos ter uma fé violenta que destrói as obras do diabo, aí os fariseus se levantam e dizem: quem é você, Jesus? Você é um Beelzebu? Você é um Satanás? Está querendo tomar o lugar de Deus? Que absurdo é esse dizer que a confissão afeta a criação? Que absurdo, que blasfêmia! Blasfêmia é querer parar a igreja. Porque a confissão da igreja nada mais é, como o Senhor diz naquela hora, não será você, mas é o Espírito Santo falando. Toda a confissão no Espírito, segundo nossa comunhão com o Senhor, né? Não o tagarelice, né? Romanos 14:23 diz que tudo que não é de fé é pecado. Então, aquele que está andando com o Senhor no temor do Senhor e semeando no Espírito a palavra, e alguém vem e diz: ó, você é soberbo, está querendo mandar em Deus, você está na nova era do pensamento positivo. Na verdade, nós vemos que Josué e Caleb, que estavam fazendo isto, crendo na palavra e repetindo a palavra, foram aprovados por Deus. Então o diabo, ele torce, irmãos. Ele faz o mal parecer bem e o bem parecer mal. Ele faz a religião estéril parecer muito humilde. Fica esperando, se Deus quiser, ele vai fazer. E chama aqueles que estão agindo a fé, manifestando a fé, semeando no Espírito, de nova era, pensamento positivo, uma doutrina perniciosa, perigosa, demoníaca. Demoníaco é a mentalidade deles. Demoníaco é ir contra a palavra de Deus e contra aqueles que estão andando cheios do Espírito Santo. Mas você não pare, irmãos, deixa os cachorros latirem. Os cães só sabem latir. Sabe por que eles latem? Porque eles não sabem falar. Ame as pessoas que estão contra você, ore por elas, mas não seja afetado por elas. Elas não determinam a tua agenda, elas não decidem a sua vida. A tua comunhão é com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A tua comunhão é com a palavra de Deus. A tua chamada aqui como embaixador celestial é agradar aquele que te alistou. Então não fique ouvindo essa gente que está contaminada pelo espírito das trevas, que não somente não fazem a vontade de Deus,
não entram no reino de Deus, mas querem impedir aqueles que estão entrando. São duplamente mortos. São águas que liberam as suas sujidades, sabe? São árvores mortas em plena estação de fruto. Então eu quero que você siga a palavra, o Espírito, ande com pessoas cheias do Espírito, pessoas que veem Jesus Cristo no Evangelho como seu único modelo, sabe? Sem invencionice, sem tirar nem pôr. É a palavra, é o Espírito, é a fé, é a graça, meus irmãos. Que eu e você possamos fazer a vontade de Deus como Josué e Caleb, que eles quiseram apedrejar, quiseram matar e calar. Sabe que quando a pessoa está muito endemoniada, ela quer calar os ungidos, irmãos. Ela quer tapar a boca dos ungidos. Foi isso que eles quiseram fazer com Josué e Caleb ali. Foi isso que eles fizeram com Estevão, apedrejando ele, porque eles estavam falando a verdade no Espírito. Não se intimide, irmãos. Não pare de crer. Sim, a tua palavra seja agradável diante de Deus. A tua confissão da palavra afeta a matéria, afeta a circunstância. A confissão afeta a criação. Porque isto é o que Deus nos fez, sua imagem e semelhança. Eu creio que se Adão foi chamado para cuidar do jardim e alguma ave que Deus criou ali quebrasse a patinha, Adão teria como reconstruir. Por quê? Porque Adão foi chamado para cuidar do jardim e foi feita a sua imagem e semelhança e deu a ele domínio. Domínio, entende? Agora, o que vemos é que depois da queda, os efeitos estão por aí. Miséria, doença, nada disso é a vontade de Deus. Tudo isso veio como a desobediência de Adão. Deus disse, por que você desobedeceu, Adão? A terra vai produzir pouco. Você está vendo? Então, todos os efeitos da queda podem ser revertidos aqui e agora através da fé perseverante. E quem disser contrário a isso está endemoniado. Ame ele, ore por ele, mas não escute o que sai da boca dele. São animais como cobras, como serpentes, como sapos, rãs. São espíritos imundos que querem dizer para você que fazer a vontade de Deus é rebeldia. Que crer na palavra e semear a palavra esperando os seus efeitos é nova era. Não dê atenção para essa gente. Essa gente já está condenada, porque aquele que não crer já está condenado. Quanto a você, semeie a fé. Ande na fé. Irmãos, contra a fé não há lei. Deixe eles dizerem que você é movimento da nova era. Deixe eles dizerem que você está louco, soberbo, mandando em Deus. Quanto a você, saiba, Deus se agrada das tuas obras e você está fazendo a vontade de Deus.